Bom dia, meus amigos. Final de semana está chegando. Boa sexta-feira para cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E o melhor bom dia começa com Jesus à frente dos nossos planos, não é mesmo? Então que hoje Ele seja a inspiração de nossas ideias e abençoe cada uma de nossas escolhas. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 213, que diz o seguinte: enfrente e resolva os problemas. Saia, vá à rua, visite quem precisa ser visitado. Fale o que precisa ser dito, tome providências. Remova o medo e encare os problemas. Sua ação tem força, modifica a vida, conquista o que mais quer ou precisa. Desenvolve a paz íntima e a saúde. Chega a prosperidade e a felicidade. Jamais diga, não posso, não tenho condições. Afirme-se e reafirme-se forte, saudável e feliz. E a vida confirmará o que diz. Não se entregue ao acabrunhamento e à descrença de si mesmo. A sua ação é o seu progresso. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 8. Bem-aventurados os puros de coração. E o item é: deixem que venham a mim as criancinhas. É o primeiro. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal,
nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não disse de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Que assim seja. Meus amigos, é através da pureza que a pessoa não deixa espaço para os pensamentos negativos. E quando Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, ele se refere àqueles que optaram em alimentar o coração com tudo o que o Evangelho tem de bom. Quando ele disse também: deixem que venham a mim as criancinhas, é porque é preciso receber o reino de Deus com o coração puro, como uma criança. A criança, ela não vê maldade em nada. A criança é sempre inocente. Que possamos ter esse coração puro, essa candura. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude, que possamos chegar a ser igual a uma criança, a não ver maldade nas pessoas, no mundo, a amarmos sempre e perdoarmos. Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Alimente nossa alma, nos ajude. Tem misericórdia dos nossos erros, dos nossos pensamentos negativos. Sei, Pai, que colocas sempre um irmão de luz, os nossos anjos guardiões a nos proteger. Que possamos ouvir as vossas sugestões. Senhor, nós te entregamos em tuas mãos nossa alma, nossa alegria, nossa tristeza. Que o Senhor nos ajude, nos ampare sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje, o tema é o padre que fracassou. O padre de um pequeno local chegou à igreja animado e motivado para celebrar mais uma missa vespertina. A hora passava e as pessoas não chegavam. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o padre resolveu começar a missa com os 5. No decorrer da missa, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. Quando o padre fazia a homilia, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o padre continuou a missa, animado, e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde estava a Bíblia e os outros pertences de valor. Tendo chegado à casa paroquial, tratando das feridas, descreveu aquele dia como: primeiro, o dia mais triste da sua vida. Segundo,
o dia mais fracassado do seu ministério. E terceiro, o dia mais infrutífero da sua carreira. 5 anos depois, o padre resolveu partilhar esta história com os seus paroquianos. Quando terminou de contar a história, um casal de grande destaque naquela paróquia interrompeu-o e disse: Padre, o casal da história que se sentou no fundo éramos nós. Estávamos à beira da separação em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos acabar o nosso casamento, mas primeiro decidimos vir à igreja para deixarmos as nossas alianças e depois cada um seguiria o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação depois de ouvirmos a sua homilia naquela mesma noite. Como consequência, hoje estamos aqui com os nossos filhos. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava, pedindo para falar, e ao ser dado a oportunidade disse: Padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. A minha esposa e os meus filhos tinham me abandonado. E abandonaram a casa por causa das minhas agressões. Naquela noite, tentei suicidar-me, só que a corda arrebentou. Então decidi comprar outra. Quando me pus a caminho para comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar, mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite, a sua homilia perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas, a minha família voltou para casa e tornei-me um empresário de sucesso. Na porta da entrada da sacristia, o diácono gritou: Padre, eu era um daqueles ladrões que o assaltou. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto. Naquela sua pasta havia uma Bíblia. Eu passei a lê-la sempre que acordava pela manhã. Depois de tanto ler, mudei a minha vida. O padre ficou em choque e começou a chorar com seus fiéis. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva. Moral da história. Primeiro, exerce a tua vocação com dedicação e zelo, seja qual for o número de participantes. Segundo, dá o teu melhor todos os dias, pois em cada dia és um instrumento do bem para a vida de alguém. Terceiro, nos piores dias da tua vida, pode ser uma bênção na vida de alguém. Quarto, o dia que consideras como o mais infrutífero da tua vida na terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinto, Deus usa as circunstâncias más da vida para produzir grandes vitórias. E sexto, nunca digas, hoje Deus não fez nada, só pelo fato de teus olhos não terem visto. Que nosso dia seja de paz e esperança. Bom dia para todos.